Você que sofre com intolerância ou sensibilidade alimentar, já parou para prestar atenção no seu estado emocional? Neste episódio, eu te convido a conhecer uma visão que vai além das dietas restritivas para solucionar este problema. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laszlo, essencial para você que busca uma vida mais leve, com mais saúde e bem-estar. Determinados alimentos e componentes nutricionais podem ter efeitos inflamatórios no nosso organismo. Associado a isso, algumas pessoas sofrem verdadeiros desconfortos intestinais após comerem algo que contenha glúten, lactose, açúcar, cafeína, entre outros ingredientes. Na maioria dos casos, a recomendação é de mudança na dieta, com uma rotina alimentar mais restritiva a determinados alimentos. E nesse caminho, existem pessoas que já tentaram de tudo, retiraram os ditos vilões da alimentação e mesmo assim os sintomas persistiam, até descobrir que a raiz de todo esse problema era o emocional. Esse é o caso da hipnoterapeuta Juliana Casagrande. Após anos convivendo com o mal-estar provocado por determinados alimentos e a frustração com algumas dietas e medicamentos, ela percebeu que gerenciar as próprias emoções trazia o alívio que tanto buscava. Assim, decidiu se especializar em intolerância alimentar e hoje vem se dedicando a um trabalho voltado para o eixo cérebro-intestino, com o intuito de ajudar mais pessoas que se encontram na mesma condição. Então, para explicar melhor sobre este assunto, seja muito bem-vinda, Juliana. Vamos conversar aí hoje um pouquinho sobre intolerância, a sensibilidade alimentar, que é um problema que afeta milhões de pessoas pelo mundo, e como as emoções podem ser a raiz desse problema. Obrigada, Pri. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer trazer um pouco do meu conhecimento, da minha história aí para quem está sofrendo com intolerância alimentar e problemas intestinais. É isso mesmo. E já abrindo aqui, Ju, o nosso bate-papo, você conviveu aí por anos, né, com essas questões de intolerância, com a sensibilidade alimentar, e você decidiu então dedicar um trabalho voltado a isso, né, ajudar pessoas que também passam pelo mesmo problema. Isso mesmo, Pri. Durante 10 anos da minha vida eu sofri com intolerância à lactose, sensibilidade ao glúten, intolerância ao açúcar. Sofri com síndrome do intestino irritável, fiz todos os tipos de dietas, tratamentos e nada funcionava. Eu me vi presa numa situação extremamente restrita e na minha época não tinha, né, zero glúten, zero lactose, como existe uma gama de produtos hoje. Então foi um período de muito sofrimento, muita restrição, muita limitação, né? Mas hoje eu consegui me curar e eu tô aqui um pouquinho para contar também um pouco dessa minha história. Muitas pessoas que devem estar nos escutando aqui também convivem com isso e a gente sabe que é muito difícil. Você ter que se privar de muitas coisas, como a comida, por exemplo. A comida é algo que nos remete, né, a memórias afetivas, nos traz bem-estar e está muito ligado também às emoções. Então é difícil conviver com isso. E a gente tem que ir além, muitas vezes, e tentar encontrar caminhos que nos ajudem a superar tudo isso. Exatamente, Pri. A parte da alimentação, né, desde muito pequenininho, né, a gente tem ali um momento familiar, onde a gente está com a família, comendo, onde a gente vai tendo os aprendizados. Também depois no círculo social, né, com os amigos, vamos sair para jantar, para tomar uma cerveja, para comer um petisco, ou jantares, né, de negócios, né. Então a comida, ela sempre está muito presente na nossa vida como um todo. Isso faz toda a diferença. E muitas vezes quando você sofre com uma restrição alimentar, uma intolerância, uma sensibilidade alimentar, isso faz com que na nossa vida isso vá criando momentos que você fala, meu Deus, mas eu preciso ir, e agora? Será que vai ter algo que eu possa comer? Será que eu vou passar mal? Será que eu vou precisar de um banheiro? Como é que vai ser? E acaba gerando muita frustração, porque a maioria, se a gente for pensar, né, nos eventos da nossa vida, tem ali a comida envolvida, né? Exatamente. Principalmente nas festividades, né, de fim de ano, os aniversários em família, enfim. Então é realmente frustrante a pessoa ter que conviver com isso tudo, mas não poder participar, né, por inteiro, de estar ali se limitando por conta da alimentação.
E hoje muito se fala, né, Ju, sobre a inflamação do corpo provocada pelo consumo de determinados alimentos. Como você citou aí, a exemplo do glúten, do açúcar, da lactose. Em alguns casos existe até um terrorismo alimentar. A gente vê muito isso aí hoje nas redes sociais. Eu vejo comentários até da seguinte forma: nossa, então vou viver de quê? De vento? Vou viver só de água? E outro dia foi até muito engraçado que eu vi um post falando sobre a contaminação. Quanto a nossa água ela é contaminada, metais pesados. Ou seja, não tem por onde a gente fugir, não tem escapatória. Então fica todo mundo meio assim, sem saber de que se alimentar, o que comer. Mas especificamente para as pessoas que sofrem da intolerância, a gente vê muitos conteúdos sobre uma dieta mais restritiva, retirando aí esses ingredientes da rotina alimentar. Qual é a sua visão a respeito dessa associação da alimentação com a inflamação no corpo? Perfeito, Pri. Isso é uma ótima pergunta que todo mundo sempre me faz, tá? Eu, Juliana, nos 10 anos que eu sofri com a intolerância e sensibilidade alimentar, eu era da vertente que levantava a bandeira que glúten fazia mal, que a lactose fazia mal, que açúcar fazia mal. Por quê? Porque quando eu comia esses determinados alimentos, a minha barriga distendia, eu tinha gases, eu tinha distensão abdominal, eu tinha cólicas intestinais horrorosas. Então, assim, a associação que eu fazia quando eu consumia esses alimentos é que eu ia passar mal. E quanto mais o tempo ia passando, mais quando eu consumia esses alimentos, mais os meus sintomas pioravam. Ou seja, de um tempo que eu comia de tudo, com o passar do tempo eu fui desenvolvendo aos poucos a intolerância alimentar. Não foi e um ponto importante para a gente começar a desenvolver o assunto, Pri, é que assim, o que acontece? Não é que você acorda num dia e você não pode mais comer nada. A intolerância alimentar, ela começa aos pouquinhos. Então, no meu caso, eu comecei com uma leve intolerância à lactose. Eu tinha uma dorzinha de cabeça. Às vezes, quando eu consumia um iogurte, eu tinha ali um desconforto abdominal, e com o passar do tempo, né, e na época eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, fazendo faculdade e tudo mais, eu comecei a viver uma rotina estressante. Quanto mais estressada, nervosa, quanto mais eu me autocobrava para dar conta de tudo, mais eu ia sentindo que eu não podia consumir aqueles alimentos com a lactose. Só que aí, com o passar do tempo, né, eu descobri que mesmo quando eu tirava a lactose, eu ainda tinha os desconfortos. Ou seja, num primeiro momento eu achei que era a lactose que estava me causando aqueles sintomas. E depois, quando eu tirei e fiquei zero lactose, eu vi, opa, mas eu ainda tô com o intestino ruim, eu ainda tenho desconfortos gastrointestinais. Aí eu descobri que eu estava com uma sensibilidade ao glúten. Depois, com o passar do tempo, veio o açúcar, até a água, no final, né, da minha intolerância, até a água me fazia mal. Só que o ponto é, eu entendi com o passar do tempo que os alimentos, né, eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer, que pensamentos, sentimentos e emoções são muito mais inflamatórios do que qualquer tipo de alimento. Ou seja, o que a gente precisa entender é o seguinte, Pri, é que o alimento ele só está sendo um gatilho para te mostrar que há questões emocionais dentro de você. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque na linguagem do corpo, o intestino ele é responsável por digerir as nossas emoções. E quando o nosso emocional não está bem, o nosso intestino também não está. Por que durante 10 anos da minha vida eu não podia nem chegar próximo de uma contaminação cruzada, que tinha glúten, de um alimento ali que tinha a lactose, e depois que eu limpei as minhas questões emocionais, eu trabalhei as minhas questões emocionais, eu voltei a comer de tudo e hoje eu consumo glúten, lactose, açúcar e o meu intestino continua funcionando perfeitamente bem. Ou seja, por quê? Porque nunca foi o alimento. Não são os alimentos que estavam me inflamando naquela época, mas sim as questões emocionais que o meu intestino não estava dando conta de digerir. Só que o que acontece, Pri? Nesse período eu fiz muitas dietas, fiz dieta FODMAPs, low FODMAPs, tomei remédios, enzimas, fiz tudo. E quanto mais restrita a minha alimentação ficava, eu ia ficando cada vez mais magra, mais debilitada, ia perdendo massa magra, cabelo, pele, unha, minha pele cheia de espinhas, meu intestino funcionando horrível. Eu tinha, no meu caso, né, a intolerância alimentar, ela pode dar tanto a diarreia quanto a constipação. No meu caso, eu tinha diarreia.
Eu ia mais de 10 vezes no banheiro durante um dia, por quê? Porque o meu corpo estava se comunicando. Porque, além de hipnoterapeuta, eu também sou formada em linguagem do corpo e medicina germânica. E a gente acredita, Pri, que todo sintoma físico tem uma raiz emocional. Então, todo sintoma que o nosso corpo nos manda, nada mais é do que uma comunicação, um pedido que o corpo fala assim: oi, vamos olhar para dentro? E aí o que a gente faz? A gente vai, faz dieta, toma remédio. Não que isso seja errado, muito pelo contrário, a gente tem que fazer exames, a gente tem que entender o que está acontecendo, se for necessário ali tirar os alimentos temporariamente, mas a gente precisa primeiro também ir atrás da raiz emocional. Por que você nasceu saudável? Por que você nasceu comendo de tudo? Você podia consumir todos os alimentos e hoje, na fase adulta, enquanto você está estressado, irritado, nervoso, ansioso, teve uma perda muito grande. Depois da pandemia, a quantidade de pessoas com intolerância alimentar aumentou absurdamente. Por que será que isso aconteceu? Por quê? Porque o emocional da maioria das pessoas está ficando cada vez mais abalado. Ou seja, a gente está cada vez mais estressado, mais nervoso, mais intolerante. Né? Por exemplo, a síndrome do intestino irritável, ela nada mais é do que uma irritabilidade que você tem, seja com você mesma ou seja com os outros. E aí o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o nosso corpo ele é uma integração entre corpo, mente e emoções. Quando o seu corpo não está bem, quer dizer que antes do corpo manifestar um sintoma físico, a gente trabalhou, né, o seu sistema, ele não estava bem nem nas emoções, nem nos seus pensamentos, nem na sua mente. Ou seja, a gente precisa fazer uma integração entre corpo, mente e emoções. Uma vez que a gente faz essa integração, limpando as questões emocionais, entendendo as raízes, a gente entende que não são os alimentos que fazem mal, que não são os alimentos que inflamam, mas sim as questões emocionais que a gente não consegue digerir e que o alimento está sendo só um gatilho pedindo para a gente olhar para dentro. Essa questão da ligação, Ju, que você está trazendo, das emoções, né, com o nosso intestino, fica muito nítido quando, por exemplo, a gente vai enfrentar alguma coisa inusitada, enfrentar uma prova, ou aquela pessoa que nunca falou em público e de repente ela precisa subir ao palco e falar. Qual que é a sensação que a gente tem? A gente começa a suar frio, dá aquela dorzinha de barriga, né? Porque o nosso cérebro ali instantaneamente já mandou um comando, né, de desconforto. Os nossos batimentos cardíacos começam a aumentar e ali a gente vê realmente o poder da mente, né, do nosso cérebro sobre o restante do nosso corpo, né, em termos de emoções aí. Outro ponto, né, essencial que você trouxe é essa rotina que a gente tem, de fato, muito agitada, corrida, e a gente nem sempre consegue parar para prestar atenção nos sintomas, nas mensagens que o nosso corpo está trazendo. E quando a gente começa a entender tudo isso, o sintoma já está ali instalado. Então, acho que é um grande desafio para nós hoje, numa sociedade tão alta performance, né, que vem exigindo muito da gente, ter um momento ali para a gente se conectar com a gente mesmo e poder perceber esses sinais, né, e poder olhar para dentro um pouquinho aí e saber que há algo de errado e o nosso corpo está ali gritando. Exatamente isso, Pri. Você falou, né, dessa questão da gente ter que fazer uma apresentação, né, às vezes na escola, na faculdade, mas, assim, a quantidade de executivos que chegam até mim falando: Ju, quando eu tenho, principalmente depois da pandemia, que a maioria das pessoas ficaram em casa e quando começou esse movimento de voltar para a empresa, às vezes ter que fazer uma apresentação, a quantidade de pessoas que tem diarreia, a quantidade de pessoas que tem problemas de distensão, de dores, é gigantesca. Só que o que acontece, Pri? Ninguém tem coragem de dizer. Ninguém tem coragem de falar que você tá ficando, principalmente num cargo de executivo, que você tá ficando com uma dor de barriga, você tá tendo uma diarreia no meio de uma apresentação, que você começa a suar frio e você não vê a hora daquela reunião, daquela apresentação acabar. A quantidade de pessoas que relatam isso pra mim é gigantesca, só que ninguém tem coragem de dizer com relação a isso. E vamos falar um pouquinho, Pri, já que a gente falou de diarreia, né? Por exemplo, se você tá numa situação, numa apresentação, você vai ter que tirar a sua carta, ou você tem uma apresentação no seu trabalho, você tem uma viagem importante, qualquer coisa que você considera que é algo grandioso para você,
o que acontece? O intestino, ele vai, é como se você tem esse algo grandioso, né? E você tem, por exemplo, uma diarreia. Lembra que eu falei que todo sintoma físico nada mais é do que uma comunicação que o nosso corpo está mandando para a gente olhar para dentro? O que a diarreia ela representa? Todas as vezes a partir de agora que você tiver uma diarreia, eu costumo dizer para os meus alunos, gente, não olhe para o alimento que você comeu. Se estava tudo bem, estava tudo saudável, esquece. Não vai olhar se tem glúten, se tem lactose. Faz um movimento interno. Eu brinco para os meus alunos, né? E desculpa o termo que eu vou usar, mas assim, qual é a merda emocional que você quer se livrar? A diarreia nada mais é do que isso, ou seja, eu quero me livrar de uma situação que eu considero perigosa, que eu considero uma merda. Ou seja, sempre que a gente tem a diarreia a partir de agora, é para a gente olhar e observar o que eu quero me livrar, qual é a ansiedade que eu quero que aquela situação acabe logo. Seja uma apresentação, seja uma prova, seja uma viagem. Ou seja, o nosso corpo está se comunicando com a gente o tempo todo. E o oposto da diarreia, o que é? A constipação, é o intestino preso. O que o intestino preso representa? O intestino representa o medo, representa as nossas inseguranças. Por que tem pessoas que ficam 3, 4, 5, uma semana sem ir ao banheiro? E eu vou te falar que tem muita gente que chega até mim e acha que é normal ficar 4, 5 dias sem ir no banheiro, porque nem tem essa consciência, acha que é super normal. E não é. Como assim? Mas a minha mãe minha avó e eu também sou. E aí, quando você começa a tomar consciência de que você tem que ir ao banheiro todos os dias, que é um movimento natural do seu corpo, e aí eu começo a conversar com a pessoa, ok, você tá com constipação? Estou. Como que você se sente emocionalmente? Aí eu começo a explicar para a pessoa, ok, a constipação, ela representa o medo. Quando você tem medo, a raiz emocional, né, que é o medo ele vem da onde? Muitas vezes, na maioria dos casos, vem da gestação. Como é que foi a sua gestação? Foi uma gestação tranquila? Foi uma gestação que foi bem-vinda? Ou a sua mãe engravidou quando era muito cedo e ela sentiu medo? Ou porque a sua mãe tentou abortar? Ou porque a sua mãe e o seu pai brigavam muito na sua infância? Como é que foi, né? Desde que você estava na barriga da sua mãe, o seu parto e a primeira infância? Isso diz muito. Só se eu parar para conversar 5 minutos com uma pessoa, ela me contar como foi a gestação, o parto e a primeira infância, eu já sei como ela funciona. Já sei quais são as raízes emocionais. Ou seja, o medo, quando você passa por uma situação muito grandiosa, seja dentro do ventre, seja no parto, na primeira infância relacionado ao medo, faz com que essa pessoa ela cresça com inseguranças, né? E a raiz emocional do medo, ela pode ser ramificada de várias formas. Ela pode ser ramificada com uma pessoa extremamente insegura, uma pessoa extremamente medrosa, uma pessoa extremamente controladora, porque ela quer controlar tudo, uma pessoa extremamente perfeccionista, uma pessoa que muitas vezes é workaholic, uma pessoa que está sempre muito tensa, com medo. E quanto mais tensão ela sente, mais insegurança, mais medo, mais pressionado o intestino fica. Eu costumo dizer que essas pessoas que carregam a raiz emocional do medo, elas têm a região do trapézio, nuca, cabeça e pescoço muito tensas, porque elas estão o tempo todo tensas e não conseguem relaxar. Quando elas não conseguem relaxar, o intestino também não relaxa, então ela não vai perder tempo ficando horas no banheiro. Entendeu? Ou seja, ela não consegue nem ter um tempo para relaxar e simplesmente se dedicar a ir no banheiro. Ou seja, por isso que passam dias ali com o intestino preso, com gases, com distensão. E tudo isso é o quê? A raiz emocional do medo. Por isso que só fazer dieta, só tomar água, só tomar fitoterápico, só fazer tudo, muitas vezes não é o suficiente para que a pessoa vá ao banheiro todos os dias. Seja porque o intestino está preso, ou seja porque está com diarreia. Porque a gente precisa fazer a integração entre corpo, mente e emoções. Você falou aí que tem gente que passa até 5 dias sem ir ao banheiro. Tem ainda aquelas pessoas que viajam para algum lugar, vão para casa de algum familiar e não conseguem usar o banheiro. E ali está uma insegurança. Não é um território familiar confortável ali para ela. Assim, eu digo familiar no sentido de não é aquele lugar que ela está acostumada todos os dias. Então, quando algumas pessoas saem um pouquinho desse território e têm que experimentar o diferente, algo novo, elas enfrentam esse problema de não conseguirem realmente ter o intestino funcionando bem. Nossa, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Ou seja, você vai viajar, pode ser 1 dia, 2 dias. Tem pessoas, né, que falam pra mim, Ju, às vezes eu fiquei 10 dias sem ir no banheiro que eu tava, que eu cheguei com a barriga, que eu fui no banheiro. Quando eu cheguei em casa, depois desses 10 dias, foi a melhor sensação da minha vida. E olha só que interessante, né? Ou seja, quando você vai viajar,
você está saindo do seu ambiente, que nem você falou, né? E aí a gente pode ver que a raiz emocional do intestino preso é o medo, porque você tem medo de ir, né? E medo da sua barriga é muito comum, né? A medo do julgamento, né? Ah, eu vou no banheiro, aí eu vou soltar pum, vai ter gases, vai fazer barulho, o que as outras pessoas vão pensar? Tenho medo de você sair e de você estar num ambiente que você desconhece. Ou seja, eu tô aqui nesse ambiente e eu desconheço isso que está acontecendo. Ou seja, a raiz do medo faz com que trave. E tem casos também, Pri, que são bem interessantes que aconteceram, por exemplo, quando a gente é pequenininho na infância, que é muito comum. Ou seja, um dia, ou porque você estava na escolinha, ou porque você estava no ônibus, na casa, enfim, não importa onde, você sentiu vontade de ir no banheiro, você não conseguiu segurar, e quando você fez cocô na calça, seja na escolinha, no ônibus, enfim, aonde você estava, quando você fez esse cocô na calça, foi um desconforto emocional tão grande para você, você passou uma vergonha tão grande, você se sentiu tão humilhado, tão impotente, desvalorizado, que aquela situação para você foi tão grandiosa quando você era criança que a sua mente subconsciente fala assim, você nunca mais vai passar por isso. E aí o que acontece? Gera uma raiz emocional ali, de todas essas emoções que eu falei, e o seu intestino a partir daquele momento se torna preso. Ou seja, você só consegue fazer o cocô dentro da sua casa, num ambiente onde a sua mente subconsciente entende que é seguro. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Por isso que a gente precisa entender aonde que estão essas raízes emocionais. É dentro do ventre? É no parto? É na primeira infância? Aonde foi que tudo isso começou? Porque se a gente for pensar, hoje adulto, tá bom, quando era criança fiz cocô na calça e tal. Mas para aquela criança de 2, 3, 4 aninhos foi uma situação tão grandiosa que foi programado ali um trauma gigantesco e a mente desde então entende que nunca mais você vai ao banheiro, se não for na sua casa. Entende? E aí a gente vai fazendo essas associações que fala, mas eu tenho problema de ir no banheiro desde sempre. Não é desde sempre, mas é porque aconteceu uma situação que pode ser grandiosa, seja no ventre, que óbvio que você não vai lembrar, mas dentro, né, do meu trabalho a gente consegue acessar essas memórias de longo prazo, como também nessas situações corriqueiras do nosso dia a dia quando a gente é criança. É verdade. E outra expressão que a gente ouve muito, e aí eu acho que tá ligado muita emoção também, é a palavra enfesado. É aquela pessoa vive enfesada. Quem aí já não escutou essa expressão? Tem muito a ver, não tem, Ju, também com essa questão de repente guardar a raiva, a cólera? Tem sim, Pri, tem sim. Por quê? Porque o intestino ele é responsável por digerir as nossas emoções. E quando o nosso emocional não está bem, o nosso intestino também não está. Ou seja, se você que está me ouvindo tem qualquer tipo de problema de intolerância alimentar, não vai adiantar você fazer dieta. Só dieta, não vai adiantar você tirar só os alimentos, você precisa olhar para dentro. Como que você se sente emocionalmente ao longo do seu dia? Você está o tempo todo enfesado? Você está o tempo todo com raiva? Você está o tempo todo triste, com medo? Você está se sentindo impotente, desvalorizado, injustiçado? Um exercício que eu gosto muito de falar é assim, quando você come um determinado alimento, como é que você se sente emocionalmente quando você está passando mal? Eu fico com raiva, eu fico enfesado, eu fico puto. Como é que você se sente? Quando eu me lembro, Pri, quando eu tinha intolerância alimentar, e na minha época não era muito comum as pessoas, né? A gente não se falava que intolerância ao glúten, né? Sensibilidade ao glúten, intolerância à lactose, a gente não tinha esses termos, né, na minha época. E eu lembro que as pessoas, quando falavam comigo, come só um pouquinho, não vai fazer mal. Eu ficava muito brava, eu ficava com muita raiva, eu tinha vontade de socar a pessoa. Falei, como que você não consegue entender que se eu como um pouquinho tá me fazendo mal? E aí vem um misto de raiva, de impotência, de desvalorização, porque comigo, e isso faz, Pri, com que cada vez mais o nosso círculo social vá diminuindo, porque as pessoas elas não entendem a nossa condição. E aí quando algumas pessoas falam, isso aí é coisa da sua cabeça, quando a pessoa fala isso é coisa da sua cabeça, a pessoa que está falando, ela não está errada, porque realmente é uma questão emocional, mas a forma como é falado, isso é coisa da sua cabeça, faz com que você se sinta mais menosprezado ainda pelaquela condição. Ou seja, o sentimento de medo, tristeza, raiva, enfesamento, tudo isso vai fazendo com que a gente vá acumulando mais questões emocionais internas. E quanto mais a gente vai acumulando isso,
mais sintomas a gente vai tendo, ou seja, não é só retirar os alimentos, porque quanto mais a gente vai retirando os alimentos da nossa refeição, mais restrito a gente vai se sentindo, e quanto mais restrito a gente fala, meu Deus, eu não consigo comer mais nada, eu tenho que levar marmita. Quantos anos da minha vida eu carreguei marmita? Quantos anos eu fui em casamento, em formatura, em festas, em viagens, que eu tinha que me programar e levar toda a minha alimentação se eu quisesse sair. Por quê? Nossa. Porque eu achava que eram os alimentos, né? E as pessoas não entendem essa condição, ou seja, e aí o que acontece? Quanto mais restrição alimentar você faz, e no meu caso, né, e é muito comum eu escutar, Ju, mas eu faço tudo certinho que o meu médico fala, eu faço as dietas, eu tomo as enzimas, os probióticos, os remédios, eu faço todo o tratamento que é prescrito, e eu vejo que a minha alimentação está cada vez mais restrita. Começou com a lactose, agora está com glúten, está com a frutose, está com tudo e eu não consigo comer mais nada. Às vezes até um simples copo de água me faz mal. Porque, Pri, não são os alimentos. A gente precisa entender que não são os alimentos que fazem mal, porque você nasceu saudável, você nasceu podendo comer de tudo, tem o seu intestino funcionando bem. Por que depois de adulto você começou a desenvolver as intolerâncias? Tem muitas pessoas que falam assim, mas é porque o leite é inflamatório, porque o glúten é inflamatório, que começa, né, que a gente começou falando sobre isso. Mas por que você nasceu saudável? Por que antes, lá na sua infância, você podia comer e agora não? Porque agora você está cheio de questões emocionais que o intestino não dá conta de digerir. Agora você está cheio de questões de tristeza, de medo, de raiva, de ódio, de nojo, impotência, desvalorização, rancores, mágoas. Ou seja, eu costumo dizer que, Pri, tem pessoas que quando consomem determinados alimentos, seja o glúten, seja a lactose, os gases, Pri, ele tem um cheiro muito característico, é um cheiro podre, um cheiro de podridão mesmo, de putrefacção. E aí eu costumo dizer que isso, o que é? Nada mais é do que o lixo emocional que você vem carregando desde a barriga da sua mãe e que o seu intestino não está dando mais conta de digerir. E um ponto importante que é legal a gente falar também, Pri, é que muitas pessoas perguntam assim pra mim, mas por que a gente desenvolve intolerância alimentar na fase adulta? Por que tem pessoas que estão desenvolvendo intolerância alimentar na fase adulta? Aí eu falo, porque imagina que você nasce como se a sua mente subconsciente fosse um copo e esse copo tá vazio. As questões emocionais que vão sendo colocadas dentro de você, né, negativas, são como se você estivesse colocando gotinhas de lixo emocional dentro desse copo. Se você vai vivenciando ao longo da sua vida pequenas situações cotidianas, mas pequenas situações onde você se sente triste, com medo, com raiva, essas gotinhas vão caindo dia após dia. E aí o que acontece? Quando chega lá na fase adulta, a última gotinha que faz com que o seu copo transborde, nada mais é do que quando o primeiro sintoma aparece. Ou seja, você precisa de anos para encher esse copo, né, de lixo emocional. Ou então, muitas vezes acontece uma situação traumática, né, principalmente o que aconteceu muito na pandemia, que as pessoas ficaram com medo, aconteceram perdas muito grandes, ou seja, uma situação muito grandiosa, um trauma muito grande, faz com que você encha o seu copo de lixo emocional muito mais rápido e faça com que logo depois desses eventos os primeiros sintomas apareçam. E por que isso acontece, Pri? Acontece porque o nosso corpo, ele tem uma, entre aspas, uma quantidade de coisas que ele aguenta carregar, sem apresentar sintomas. Só que quando os primeiros sintomas apresentam, não é daquela situação específica que aconteceu naquele momento, às vezes a perda de uma mãe, ou uma traição, ou uma demissão. Aquilo ali foi a última gota d'água que fez o copo transbordar para o sintoma aparecer. Mas se a gente for buscar a raiz emocional, como é que você se sente quando você foi demitido? Me senti com raiva, me senti impotente, desvalorizado. Se você for pegar essa raiz emocional, você vai ver que esses sentimentos de raiva, impotência, desvalorização, muito provavelmente você sentiu lá dentro da barriga da mamãe na primeira infância. E é por isso que no meu trabalho a gente faz essas conexões com as emoções. Como é que você se sente emocionalmente estando com intolerância alimentar? É triste, é com raiva, é com medo de desenvolver uma doença maior, me sinto impotente, desvalorizado? Ok. Como que você se sente emocionalmente estando com esses sintomas hoje em dia? A gente vai atrás dessa raiz emocional. A gente volta para o passado, para a primeira gotinha que caiu no seu copo de lixo emocional.
E aí a gente volta, seja no ventre, seja no parto, seja na primeira infância, para ressignificar todas essas emoções que o seu intestino hoje em dia não está dando conta de digerir. Uma vez que a gente limpa, que a gente ressignifica e reprograma a sua mente para você voltar a comer de tudo e ter seu intestino funcionando bem, você volta a comer todos os alimentos de forma saudável e aí você vai ver que nunca foi o glúten, nunca foi a lactose que estava te inflamando, porque depois que você faz essa limpeza do lixo emocional, você vai lá, volta a comer de tudo, né? E dentro do meu método eu ensino como faz todo esse processo de limpeza, de reprogramação mental e também de reintrodução alimentar. A gente tem uma Nutri em parceria que ensina a fazer essa reintrodução. Uma vez que você faz a reintrodução e volta a comer de tudo e você não tem mais gases, não fica mais inflamado, o seu intestino funciona bem, você entende definitivamente que nunca foi os alimentos, mas sim as questões emocionais que o nosso intestino não estava dando conta de digerir. E essa questão da reintrodução que você disse, e tem pessoas que após retirar esses alimentos, ficam até com receio de reintroduzi-los, né? Porque já fica na cabeça que, vou passar mal de novo. Não, então o medo tá ali sempre martelando, né? Tirou, tá passando bem, mas reintroduzir para essas pessoas às vezes também é muito difícil. Muito difícil, inclusive, Pri, eu, né, durante esses 10 anos, antes de comer o alimento, eu já olhava para o alimento e falava assim, eu vou passar mal. E uma dica que eu dou para quem está escutando é, quanto mais você olhar para o alimento que você acha que é o alimento que está te fazendo mal, por exemplo, se você está com uma intolerância à lactose, quanto mais você olhar para os alimentos que têm lactose e falar lactose me faz mal, mais você está programando o seu corpo e a sua mente para que você passe mal. Então, a partir de agora, pare de falar mal que você, sempre que come lactose, você passa mal. E um ponto importante, esse medo ele é tão comum, e é um medo que eu senti durante muitos anos, que dentro do meu trabalho, Pri, eu desenvolvi um áudio de auto-hipnose e reprogramação mental especificamente para o medo de comer e passar mal. Porque é algo que eu posso dizer que 99% das pessoas têm. Por quê? Porque a gente acha, né? Porque é óbvio, foi o que eu falei, você come lactose, você tem os sintomas, você tem medo daquele alimento, você acha que você vai passar mal. Então, eu desenvolvi um áudio especificamente. O meu trabalho, Pri, ele foi criado e desenvolvido por mim como se fosse para mim mesma. Por que isso? Porque eu, na época, não tinha nada parecido com o que eu precisava e eu fui atrás da minha cura, eu fui atrás do meu desenvolvimento até que eu consegui me curar. E hoje eu desenvolvi um método que tem um passo a passo. Então, tudo que eu vivenciei ao longo desses 10 anos, inclusive o medo de comer, o medo de passar mal, o medo de sair, o medo do julgamento, tudo isso é limpo e reprogramado. Ou seja, a gente tem um áudio específico só para acabar com esse medo de comer e medo de passar mal. Ou seja, e a gente também tem um áudio específico para melhorar a sua relação com o alimento. Porque hoje você olha para ele e fala, isso aqui me faz mal. Só que quando você entende que não é o alimento, você muda a sua percepção, você volta a comer. Entendi. Então, hoje, Ju, no seu trabalho, você inclui a hipnoterapia para ajudar as pessoas a se reprogramarem mentalmente e se libertarem dessa crença limitante de que tudo que elas comerem, que tem ali a lactose ou o glúten, enfim, vai fazer mal, né? Vai trazer problema, desconforto. Isso mesmo, Pri. Hoje eu sou a única hipnoterapeuta do Brasil especializada em intolerância alimentar e problemas gastrointestinais. E dentro do meu trabalho, eu uso como base a hipnoterapia e mais outras técnicas que a gente vai atrás da raiz emocional. Antes da gente reprogramar, a gente precisa ir atrás da raiz emocional. Você precisa entender aonde que tudo isso começou, qual é a raiz dos seus sintomas, ou seja, quando você está com uma dor de barriga, como é que você se sente emocionalmente? Eu me sinto com raiva, eu me sinto triste, eu me sinto com medo, eu me sinto impotente, desvalorizado. Cada um se sente de uma forma. Ok, a gente vai dentro do meu método atrás da primeira vez que você sentiu essas emoções na sua vida, seja no ventre, no parto, na primeira infância. Uma vez que a gente encontrou essas raízes emocionais, o que a gente vai fazer? A gente vai limpar, a gente vai ressignificar todas essas questões emocionais, Pri, que eu chamo de lixo emocional. Uma vez que você limpou e ressignificou tudo, aí sim a gente entra com a parte de reprogramação mental, para que você volte a ter seu intestino funcionando bem, ou seja, porque foi como eu disse, o intestino ele é responsável por digerir as nossas emoções, ou seja, a gente precisa ir atrás das emoções negativas
que o seu corpo não está conseguindo digerir. E tudo começa onde? Dentro do ventre, no parto e na primeira infância. E a gente vai atrás disso através do método SEIA, né, que é um método que foi desenvolvido por mim, que tem, né, a gente tem como base a hipnoterapia e que já ajudou mais de centenas de pessoas a voltarem a comer de tudo e a ter o intestino funcionando bem. Ou seja, dentro do método SEIA, Pri, a gente não usa remédios, dietas ou enzimas para o resto da vida, porque o que é mais comum é, Ju, eu estou tratando intolerância alimentar, síndrome do intestino irritável, sensibilidade alimentar, e eu estou tirando todos os alimentos, e parece que quanto mais eu tiro os alimentos, mais com restrições alimentares e sintomas eu fico. Isso acontece por quê? Porque você vai se sentindo, ou seja, primeiro você tira o glúten, depois você tira a lactose, aí você está fazendo tudo certo, os seus sintomas não melhoram, você vê que a sua vida social está cada vez pior, você não consegue mais sair, e o medo dentro de você está aumentando cada vez mais. Como o intestino é responsável por digerir as nossas emoções, quanto mais medo, quanto mais impotente, quanto mais raiva e desvalorização você sente, mais lixo emocional você junta. Quanto mais lixo emocional, mais sintomas, porque lembra, o intestino digere as nossas emoções, e quanto mais emoções negativas, mais sintomas físicos. Ou seja, dentro do método SEIA, a gente não trabalha nem com dietas, nem com remédios, nem com enzimas. Apenas a questão emocional. Ou seja, por que dentro do método SEIA a gente tem tantos depoimentos de alunos que voltaram a comer de tudo, acabaram com a diarreia, com a constipação, com as intolerâncias, com a síndrome do intestino irritável, desbiose, os problemas gastrointestinais, como gastrite, esofagite, né, enxaquecas relacionadas com os alimentos. Porque a gente vai na raiz. A gente não fica só tratando o sintoma, a gente vai direto na raiz, aonde tudo começou. Encontrando essa raiz, limpando, ressignificando e reprogramando, a pessoa volta a comer. Foi o que aconteceu comigo e que acontece com todos os meus alunos. Interessante, Ju. E você disse, né, que ao longo do tempo a gente vai acumulando o lixo emocional, e aí esses desconfortos se manifestam na fase adulta. E no caso das crianças, né? Por que já muitas crianças, desde muito cedo, já apresentam esses sintomas? Ai, Pri, uma ótima pergunta. Isso é muito, muito ótimo, porque a quantidade de crianças que estão desenvolvendo intolerância alimentar está aumentando cada vez mais. E por que isso? A intolerância e também alergias alimentares. E por que isso acontece? Pri, aqui a gente entra numa seara que é a gente trabalha dentro da linguagem do corpo da escola da Cristina Cairo. A gente entende, Pri, que a criança do 0 até os 7 anos e meio de idade, ela está na frequência da mãe. E a criança dos 7 anos e meio até os 14 anos e meio de idade, a criança está na frequência do pai. Então, se essa criança começou a desenvolver intolerância alimentar do 0 até os 7 anos e meio de idade, nada mais é a criança está sendo uma esponjinha de todas as emoções que a mamãe está sentindo. Se a mamãe sente raiva, aquela criança sente. Se a mamãe sente triste, a criança sente. Se a mamãe se sente impotente, desvalorizada, a criança sente absolutamente tudo o que a mamãe está sentindo do 0 até os 7 anos e meio de idade. Por que é muito comum mães que têm intolerância alimentar, os filhos também terem nessa época? Porque a criança só está sendo um espelho da mãe. Por que dentro do meu método, por exemplo, Pri, eu não trabalho com as crianças. Eu falo assim, muitas vezes mães que têm intolerância, mas mães que não têm nenhum tipo de problema gastrointestinal, mas a criança começa a desenvolver, eu falo assim, a gente não vai tratar o seu filho, a gente vai tratar você, mãe, se a criança estiver na frequência do 0 até os 7 anos e meio de idade. E o que acontece? A mãe começa a se trabalhar emocionalmente, porque lembra, o intestino é responsável por digerir as nossas emoções. Se a criança do 0 até os 7 anos e meio de idade está apresentando ali um problema gastrointestinal, um problema intestinal de intolerância alimentar, quer dizer que a mãe está passando por situações de lixo emocional que o intestino daquela criança não está dando conta de digerir. Ju, mas a minha filha nasceu com intolerância alimentar. Ok, como é que foi a gestação? Sempre, a maioria dos casos vai falar assim, a gestação foi conturbada, aconteceu alguma situação ali que não deu conta de digerir. Ou seja, dentro do método SEIA, Pri, a gente trabalha a mãe. A mãe vai se trabalhar emocionalmente e com o passar do tempo, muito rapidamente, a criança volta a comer todos os alimentos. E assim, é um depoimento mais lindo que o outro. Eu tenho um depoimento que aconteceu há pouco tempo de uma mãe que a filha estava com intolerância à lactose
E também desde pequenininha, desde que nasceu, tinha a PLV. Uma vez que a mãe se trabalhou e a criança nunca, 5 aninhos, Pri, a criança nunca tinha, a filha da minha aluna, nunca tinha dormido numa cama separada, porque ela tinha muito medo de dormir. A mãe entrou no método CEIA, começou a se trabalhar, 2 semanas depois ela mandou um depoimento, inclusive tá no meu Instagram, esse depoimento da filha falando assim: Ju, eu comecei a me trabalhar, a minha filha pediu para dormir sozinha no quarto. Eu não tô acreditando até agora. E depois o que aconteceu? Quanto mais ela foi trabalhando, mais a criança não só começou a se sentir muito mais segura, muito mais autoconfiante, começou a ir no banheiro, acabou com a constipação e voltou a comer de tudo. Ou seja, é trabalhar as questões emocionais. Então, se você, mãe, tá aí com o seu filho sofrendo com APLV, com intolerância, com sensibilidade alimentar, tá com dificuldade com relação a algum tipo de problema alimentar, você, mãe, se a criança tiver do 0 até os 7 anos e meio de idade, você precisa trabalhar internamente essas questões emocionais, porque o seu filho só está sendo uma esponjinha do seu mundo emocional. Tudo que muitas vezes a gente não quer ver internamente, a criança mostra. Então, por exemplo, Pri, se o filho tem uma dor de garganta, quer dizer que a mãe não conseguiu expressar as suas palavras e engoliu aquela raiva, aquela palavra que não foi dita. Se a criança tem uma dor de ouvido, quer dizer que a mãe não está conseguindo escutar determinadas situações, e aí tem. E tudo isso é só um reflexo que a criança vai sendo um espelho. E às vezes a gente não quer ver o que está internamente, né? Mas o filho está ali demonstrando tudo escancaradamente. Uma vez que a gente tem esse conhecimento, a gente fala, ok, eu agradeço ao meu filho e eu vou trabalhar para que ele não precise mais desenvolver, manifestar esses sintomas para me mostrar que eu preciso me olhar. Uhum. Agora, Ju, muitas pessoas que estão escutando aí o seu depoimento podem entender essa visão como um pouco polêmica e no caso específico da intolerância, da sensibilidade a alguns alimentos estarem relacionadas aí a essas questões emocionais, podem serem vistas, né, como uma crítica aí por parte dos profissionais da área da nutrição, nutricionistas, nutrólogos, enfim. Você já recebeu alguma crítica por isso? Como é que você lida com isso? Ótima pergunta, Pri. Quando a gente começou aqui a entrevista, né, eu disse que o nosso corpo é uma integração entre o nosso corpo e mente e emoções. Ou seja, não adianta tratar só o nosso corpo físico, não adianta tratar só o emocional, a gente precisa integrar todos. Ou seja, a gente precisa entender quais são as demandas físicas que o nosso corpo precisa. Se a gente precisa de um remédio, se a gente precisa de uma dieta, a gente tem que tratar, sim, fazer os exames, buscar médicos, buscar nutricionistas. Mas dentro de tudo que eu vivenciei ao longo desses anos, só fazer isso não vai adiantar. Ou seja, dentro do método CEIA, eu tenho lá a Juliana Camargo, que é a nossa médica integrativa, que está ali, ou seja, a gente vai fazer a integração entre corpo e mente e emoções. Então, o meu trabalho aqui não é nenhum tipo de crítica com os médicos, com a Nutris, muito pelo contrário, a gente precisa entender, expandir a nossa mente e entender que as nossas emoções, elas também interferem no nosso aparelho gastrointestinal. Ou seja, a gente precisa fazer essa integração, não é só tratar sintoma, mesmo porque, né, Pri, a gente tem muitos estudos agora mostrando dessa integração entre o nosso cérebro e o nosso intestino. Ou seja, quanto mais a gente vai avançando nas pesquisas, a gente vai vendo dessa importância, né, da gente entender as nossas emoções. E não vai ser apenas, né, às vezes tomando um ansiolítico que a gente vai diminuir a nossa ansiedade e os nossos problemas intestinais vão melhorar. Não, por quê? Porque a gente precisa ir atrás da raiz. Às vezes aquele ansiolítico ele é necessário naquele momento, mas será que a gente vai querer tomar ansiolítico para o resto da vida? Então vamos olhar para a raiz, onde foi que começou toda essa ansiedade. A gente consegue fazer isso dentro do método CEIA, para que o corpo não precise manifestar cada vez mais sintomas. E tem vários artigos de estudos científicos falando da hipnoterapia para questões gastrointestinais. Ou seja, está cada vez tem mais estudos para comprovar a eficácia da hipnoterapia nessas questões, né, físicas, porque muitas vezes as pessoas não entendem, elas falam assim, é muito comum eu escutar isso, mas calma aí, Juliana, tá falando que a minha dor de barriga é emocional? Eu falo, e às vezes as pessoas não entendem, né, então primeiro eles vão, passam no médico, passam na Nutri, faz tudo isso,
Mas não é o suficiente, porque a gente tem que entender dessa integração entre corpo e mente e emoções. Então, eu tenho inúmeros parceiros de nutris, inúmeros médicos que indicam o meu trabalho, e existem muitas parcerias, né, de pessoas, né, de profissionais da saúde que estão abertos e entendem, né, da medicina integrativa, dessa questão, trazer também a parte emocional para o trabalho do nosso corpo físico como uma saúde completa como um todo. É isso aí, Ju. Para as pessoas que se identificarem com sua metodologia de trabalho, com esse relato que você está trazendo, qual é a forma das pessoas conhecerem mais de todo esse trabalho que você vem desenvolvendo? Legal, Pri. Para quem quiser me seguir, né, eu tenho o meu Instagram, que é @JulianaCasagrandeOficial. Lá eu posto conteúdo diários, eu falo do método CEIA, também tenho 2 livros digitais, um se chama A Sua Intolerância Alimentar é Emocional, também tem um outro livro que eu falo das 101 dores emocionais que causam problemas intestinais. Tem o método CEIA, né? Então lá dentro do Instagram vocês conseguem acompanhar o meu trabalho, ter mais informações. Tem o meu canal do YouTube, onde também tem vídeos mais densos, onde eu consigo aprofundar um pouquinho mais. E para quem quiser também tem o meu site, né? Que é método CEIA, C com C de cebola.com.br, que também você consegue ter ali um acesso, né, a toda a minha metodologia e tudo como funciona. Ou seja, Ju, tem conteúdo espalhado por toda a internet, né? Tem Insta, no TikTok, no YouTube, tem site. Assim, gente, para quem tá com intolerância alimentar e quer se aprofundar, tem muito conteúdo no YouTube que é conteúdo mais denso, né? No Insta também tem poucos mais densos, mas no Insta às vezes a gente não consegue falar com uma profundidade tão grande, às vezes tem essa questão da inteligência artificial que barra, né, alguns termos que às vezes a gente usa, né, pessoas que foram abusadas, pessoas que sofreram algum tipo de violência, às vezes o conteúdo ele cai, então por isso que no YouTube eu consigo aprofundar mais nisso, mas assim, se você realmente gostou, eu recomendo que você veja os meus vídeos no YouTube, no Instagram e leia os meus livros para você começar a entender o que está acontecendo. E eu posso dizer que você não precisa passar o resto da sua vida com essas dores. Eu entendo o que você está passando, eu passei 10 anos da minha vida dessa forma, mas o que eu posso te falar é que existe um caminho lindo onde você sim pode viver a sua vida de forma leve, tranquila e saudável. Inclusive esse é o nosso jargão do método CEIA, porque a gente entende, Pri, que dentro do método CEIA a prosperidade ela é muito maior. Né, a prosperidade é a prosperidade de você poder comer um alimento, porque às vezes a gente foca muito no financeiro, né, prosperidade, dinheiro, mas uma vez que a gente tem dinheiro para comprar o alimento, mas a gente não pode, quer dizer que de alguma forma, Pri, a gente está honrando a escassez que a gente vivenciou muitas vezes na nossa gestação, na nossa infância, ou a escassez da nossa ancestralidade. E a gente tem conteúdo para aprofundar muito aqui, mas que dentro, né, das minhas redes sociais, nos meus livros, eu falo muito profundamente sobre isso. E cada um, né, nas leituras vai se identificando, nos casos de consultório que eu vou trazendo também, de quando eu atendia, dá para ter uma ideia de quão vasto pode ser os traumas, as situações que a gente vivenciou e que o intestino não digere mais. Mas para quem está aí, é possível sim voltar a comer de tudo, glúten, lactose, frutose, ou seja, existe uma luz do fim do túnel. Eu espero realmente que esse conteúdo chegue até quem realmente esteja pronto para voltar a comer de tudo e queira olhar para dentro e trabalhar essas raízes emocionais. Ju, quero agradecer mais uma vez por ter participado aqui conosco, né, trazendo aí a sua visão a respeito dessa questão que tanto afeta a vida de milhares de pessoas. Eu digo milhões, se a gente for observar no mundo inteiro, né? Quantas pessoas não sofrem desses problemas, não é mesmo? Sim, então, tem estudos científicos que falam, só para finalizar, de que 1 em cada 5 pessoas na Europa tem algum tipo de problema gastrointestinal e nem sabe. É muita gente. É muita gente, com certeza. E parabéns por esse trabalho, que você consiga aí ajudar, né, mais e mais pessoas. Desejo para você muito sucesso. Eu que agradeço o convite, né, por trazer aqui um pouco do meu trabalho, do meu conhecimento e também da minha história, né, que muitas vezes eu escuto muitas pessoas falando, Ju, a sua história é muito parecida com a minha e eu vejo uma luz no fim do tudo, então eu agradeço a oportunidade, né, de vocês de estarem aqui levando, né, essa minha missão, essa minha comunicação para que a gente faça essa integração entre corpo e mente e emoções e cada vez mais pessoas
possam voltar a comer de tudo, ter o intestino funcionando bem e levando uma vida com muito mais leveza. Muito obrigada, Pri. Um grande abraço para você, Ju. Obrigada, igualmente. Ouvimos a hipnoterapeuta Juliana Casagrande, especialista em intolerância alimentar. Conhece alguém que também sofre desses problemas e que pode se interessar por este conteúdo? Aproveite, compartilhe e quero convidar você também a conhecer mais do Universo Laszlo. Quer ficar por dentro das novidades envolvendo a aromaterapia? Você pode interagir conosco pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. O perfil é laszlo.oficial. Por lá compartilhamos a agenda de cursos, eventos, dicas, lançamentos e promoções, é claro. Agradeço a você por esta sintonia, por estar conosco nessa jornada, buscando mais saúde e bem-estar. Desejo mais leveza aí para sua vida. Eu fico por aqui, um beijo e aquele abraço aromático. Laszlo, o essencial em sua vida.